Olá, gente. Hoje eu resolvi gravar para vocês um pouco da minha história, o que foi que aconteceu para eu ter saído do Brasil para vir morar aqui em Portugal. Na sua casa. Olá, gente. Há mais ou menos 22 anos atrás, há 22 anos atrás, nós tivemos alguns problemas na época de ordem financeira que nos motivou a irmos morar fora do país. No momento, meu esposo não está, ele está trabalhando, mas eu senti vontade de fazer esse vídeo, mas queria que ele estivesse aqui para que eu pudesse passar também a experiência dele, né, os pensamentos dele com relação à nossa mudança. Mas então, como eu já disse, há 22 anos atrás, movidos por um problema financeiro, de ordem financeira, nós éramos jovens, tínhamos um comércio, onde ali a gente vendia roupas, e naquela loja de roupas aconteceu uma época da vida que foi assaltada, né? Nós estávamos com 2 lojas lá no Brasil, e uma das lojas durante a noite foi arrombada, e os ladrões levaram tudo, absolutamente tudo de uma das lojas, né? Então, nós ficamos com uma loja, né? E com uma grande bola de neve, onde as dívidas aumentavam a cada dia mais, porque tudo que nós tínhamos lá na outra loja era financiado, né? A gente pegava roupa com a indústria e tínhamos um prazo para pagar aquelas roupas. Então, desesperados, né, com a situação, começamos ali a falir o negócio das roupas, né, porque ficamos sem dinheiro para movimentar o comércio, né, devido a esse problema desse assalto, e dali começavam ali a surgir os problemas financeiros aumentando. Então isso nos levou a uma época da nossa vida, mais ou menos 22 anos atrás, a emigrar para outro país onde pudéssemos dar mais condições de vida. Então ali na época, o país que nós fomos foi os Estados Unidos, né? Então passamos 5 anos nos Estados Unidos, né? Em pouco tempo nos organizamos. Era a época que houve aquele atentado nos Estados Unidos, né? Onde os aviões derrubaram os terroristas derrubaram aquelas torres gêmeas. Então foi exatamente naquela época, né? Naquela época onde nós organizamos nossa vida e fomos parar nos Estados Unidos. Mas hoje eu não estou aqui para falar dos Estados Unidos. Hoje eu estou para falar aqui de Portugal. Nós temos uma grande história, né, com relação aos Estados Unidos. Moramos lá por 5 anos e depois regressamos para o Brasil, depois de 5 anos. E depois que voltamos para o Brasil, né, por ter vivido 5 anos num país de primeiro mundo, nós não conseguíamos mais nos acostumar, né, com as condições do Brasil. Mas nos momentos que nós estávamos fora do Brasil, na época dos Estados Unidos, nós sonhávamos em voltar para o Brasil. Porque tem um problema com relação a... Acredito que 90% das pessoas que imigram dos seus países, eles ficam assim, sabe, com muita saudade do seu país. E na época nós não podíamos, né, devido à documentação não estar ainda regularizada, nós não podíamos ir e vir, né? Então, assim, morávamos nos Estados Unidos com muita saudade do Brasil, saudade da família, saudade de tudo que... Então, acabamos voltando para o Brasil, voltamos para o Brasil e começamos a viver a realidade que era muito diferente, né, da realidade que nós vivíamos lá nos Estados Unidos, né? Não que assim que a gente fosse pessoas desbanjadas, viver assim, né,
feito milionário lá nos Estados Unidos. Não era isso, gente. Vivíamos como pessoas comuns, normais. Mas só que o poder de compra, né, lá nos Estados Unidos, junto com a segurança, junto com as oportunidades, né, que lá com certeza são maiores do que no Brasil. Então, assim, vivíamos acostumados com essas coisas. E quando nós voltamos, que caímos na realidade, que nós não estávamos, né, mais nessas condições de viver como nós vivíamos lá, então, assim, foi muito frustrante, né, as condições de vida. Passamos 17 anos morando no Brasil, mas sempre com aquele pensamento de um dia poder voltar ou para os Estados Unidos, né, ou para o outro país que nós conseguíssemos viver com condições, né, bem próximas daquilo que nós vivemos naquela época, quando nós imigramos há 22 anos atrás. Só que nós tentamos na época, né, a volta para os Estados Unidos e não conseguimos. Mas dentro de tudo isso, eu acredito num versículo bíblico que diz assim, que o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus, né? A resposta certa vem do Senhor para a nossa vida. Então, se você tem a sua vida, né, nas mãos do Senhor, Deus dirige como Ele quer, né? Deus dirige como Ele quer. Então, assim, não adianta a gente questionar, mas por que Deus não permitiu que eu voltasse? Por que vocês voltaram? Pessoas que perguntam, né? Como eu já disse, dirigida pela saudade. Porque passar 5 anos, né, longe do seu país, longe da sua família, sem poder ir e vir, isso gera dentro de você um conflito muito grande. Então você acaba cedendo, né, de voltar, na época nós, de voltarmos dos Estados Unidos para o Brasil, por conta desse motivo. Então nós tentamos novamente obter o visto, né, para voltarmos aos Estados Unidos, mas não conseguimos, né? Nós tivemos um filho lá, temos um filho, né? E uma legalização é possível para nós, mas somente após ele completar os 21 anos de idade. Fora isso, nós nos tornamos pessoas comuns, né? Em busca de um visto que não aconteceu, né? O visto não nos foi liberado o visto. Então, nos planejamos há 10 anos atrás para vir morar em Portugal. Mas, quando eu já estava prestes mesmo a vir, eu acabei, mais uma vez, né, cedendo. Por quê? Porque o meu filho ainda estava criança, né, e eu não conseguia imaginar a possibilidade. Então, é algo meu, viu, gente? Muita gente supera isso e consegue viver muito bem, né? Mas isso era algo meu. Eu não me identificava com a possibilidade de pegar meu filho criança e deixar ele, enfim, sem aquele meu acompanhamento como mãe. Enfim, deixar em creche, deixar com babá. Não era, não, me aterrorizava isso. Então, por conta disso, eu desisti há 10 anos atrás de vir morar em Portugal. Então, foram passando o tempo. E uma coisa também que eu quero lembrar é que eu não simpatizava com Portugal, né? Sempre que se cogitava de vir morar em Portugal, eu ficava, meu Deus, não tem nada a ver comigo Portugal. Me desculpem por dizer isso, mas é porque na minha cidade tem alguns pontos turísticos que na minha cabeça, né, eu olhava e dizia assim, isso aí parece Portugal. Só que eram lugares bonitos, porém cheio de violência lá na minha cidade, né? Cheio enfim, pontos de droga, pontos de prostituição. Os pontos que eram pontos turísticos, né, que eram desde da época, né, da colonização dos portugueses. Então, assim, aquilo ali me trazia uma má aparência, né, de Portugal. Então, eu sempre tive, assim, um pé atrás com Portugal. Eu achava que não tinha nada a ver conosco. Novamente, a ideia de vir morar em Portugal começou a amadurecer, né? Foi tempo que meu irmão veio morar em Portugal e começamos novamente a amadurecer a ideia de vir morar em Portugal. Por que Portugal?
porque começamos a colocar no papel as condições de Portugal, né? As condições onde Portugal oferece assim, inúmeras vantagens, né? Inúmeras vantagens para receber o imigrante de braços abertos, né? Muitos sabem que Portugal é um dos países da Europa onde o menor salário mínimo é aqui em Portugal, viu, gente? O menor salário mínimo da Europa é pago aqui em Portugal. Um dos países assim, que menos paga é Portugal. Então, assim, por conta disso, muitos dos seus moradores nativos portugueses, eles imigram, né, por ter documentação válida em toda a Europa, né, eles também podem entrar nos Estados Unidos, então muitos deles imigram, vão ganhar melhores condições em outros países, né, e com isso Portugal vai ficando, eu não vou dizer abandonado, mas eu vou dizendo assim, vai ficando carente, né, carente de mão de obra. Então, eu acredito que em decorrência disso, né, o governo ali ele começa a liberar incentivos para que os imigrantes venham morar e trabalhar em Portugal, né? E assim, de certa forma, a ser ajudado e ajudar o país também a continuar, porque, enfim, os moradores portugueses, os jovens, eles vão trabalhar, né? Por aí, Inglaterra, Suíça, Estados Unidos, e o país em si fica um pouco assim a desejar com relação à mão de obra, né? Então são os imigrantes que fazem esse trabalho, né? Em sua boa parte é feito pelo povo brasileiro, né? Onde aqui eu acredito que se eu encontrar 10 pessoas na rua, eu vejo no mínimo 4 brasileiros, 3 brasileiros, né, dentro de 10. Então, assim, os brasileiros realmente, né, vieram mesmo, né? Então, assim, Portugal ofereceu diversas oportunidades, né, para que esses imigrantes viessem trabalhar aqui em Portugal. E uma das coisas que nos chamou a atenção para vir morar em Portugal, quando começamos a estudar as possibilidades que aqui o país nos ofereceria, né? Dentre eles, uma melhor educação, né? Nós começamos ali a estudar, né, a qualidade de educação aqui em Portugal, com relação ao Brasil. O nosso filho estudava em uma boa escola, né? Era uma escola particular, de bairro, né? Mas graças a Deus, uma boa escola, uma escola que a gente podia pagar no Brasil. Mas eu sabia que as condições de estudo aqui ainda seriam melhores do que o que eu poderia oferecer, né, lá no Brasil. Então, para quem não me conhece, nós tínhamos lá no Brasil, éramos comerciantes, né? Tínhamos um pequeno mercado de alimentos, um mercadinho de alimentos. E também uma das coisas que me motivava a sairmos, né, da nossa terra era o dia a dia ver a violência que crescia, né, no nosso país, em particular na minha cidade, João Pessoa, onde a gente ligava a televisão e quando via estava lá, né, aquele terror de que assaltaram o mercadinho, mataram, né, dono de mercadinho. Então isso me aterrorizava, né? Eu vivia lá naquele comércio porque realmente eu precisava, né? Era o nosso ganha-pão, graças a Deus por isso, né? Foi uma bênção, né, de Deus para a nossa vida, né? Mas chegava o momento de tomarmos uma decisão, uma posição, porque a vida passa, o tempo passa, né? Se você não tomar algumas decisões, algumas posições na sua vida, talvez a chance não volte mais, né, a aparecer na sua frente. Então, começou a mudar meu pensamento com relação a Portugal, onde, como eu dizia, eu tenho uma antipatia por Portugal, mas aí começou a abrir os horizontes, né? Primeiro com relação à segurança, comecei ali a estudar e a ver que Portugal, né, claro que tem seus índices de violência, claro que aqui também há crimes, há problemas
né, de natureza de violência, com certeza, mas ele ainda está, não me falha a memória, eu acho que é na 7ª posição entre os países mais seguros do mundo. E uma das coisas que me chamava a atenção, enquanto o Brasil está na 132ª posição, né? Eu fiz um vídeo com relação à segurança em Portugal. Se vocês quiserem, né, vocês vejam aqui esse vídeo, que nesse vídeo eu vou contei um pouco, né, da segurança vivida aqui em Portugal. Primeiro foi a questão da segurança, né? Eu vivia realmente muito assustada, né, com as histórias de assaltos, né, a nossa vizinhança, os comércios vizinhos, amigos nossos que já tiveram seus comércios, né, ali assaltados. Então isso me aterrorizava em particular, né? Então esse foi um ponto, assim, eu acredito, um dos pontos principais, né? Porque nunca foi a decisão tomada, não, porque eu vou para fora do país para enriquecer, não. Uma, porque também eu nunca tive padrão de vida nem médio, quanto mais alto, né? Então, assim, sempre fomos de família, né, humilde financeiramente, né, carente no Brasil. Então, nunca tive padrão de vida alto, mas eu queria uma melhoria de vida, né? E ali eu tinha um comércio, eu era comerciante, como eu já disse, mas eu vi ali a situação ficar, às vezes, insustentável para você levar um comércio no Brasil. Quando você quer agir de forma honesta, né, é muito difícil, né? Acredito que deva haver pessoas que levem seus comércios, né, com ordem, com decência, pagando seus impostos, talvez até hajam. Mas para você levar o seu comércio, né, ali regradozinho, pagar seus impostos, infelizmente, nosso país ele não oferece condições para o pequeno comerciante sobreviver, né? Aliás, viver, ele só sobrevive, né? Porque viver realmente, o que nós conhecemos assim, dos pequenos comerciantes de mercado, mini mercado, são pessoas, infelizmente, presas dentro dos seus mercados, né? Porque devido à violência, com constantes dívidas, né? Porque o imposto é muito alto, né? O incentivo, você veja, se chegar aí no Brasil, né, um grande empresário querendo abrir uma grande indústria, né, há um incentivo para ele. Se não me falha a memória, ele fica, pelo que eu já ouvi falar, 10 anos sem pagar imposto, para começar a pagar imposto depois de 10 anos. Né? Então, isso é um grande incentivo. E para o pequeno empresário, o pequeno comerciante, não há esses incentivos, tá? Eu me recordo que uma vez eu me assustei tanto, porque era uma casa, o meu comércio, né, onde nós transformamos em comércio. Então, a companhia de água, numa semana, a companhia de água passou lá e já botou a minha taxa de água como comerciante. Né? Então, botou ali aí já muda o valor, a água já vem lá em cima, você não gasta quase nada no comércio, mas você já tem que pagar uma taxa absurda, né? Aí vem a energia também, que já muda a taxa, porque você agora é uma comerciante. Eles não olham que você é um início de um comércio, né? Então já bota a sua energia lá em cima, né? Isso fora a concorrência, né? Onde você tem que seguir ali uma concorrência de preço, porque senão você não consegue vender. Então você quer ali, né, se igualar aos preços dos outros comerciantes grandes. Infelizmente você tem que tentar se igualar ao preço, senão você não vende, né? Então, assim, é difícil, né, o pequeno comerciante viver sossegado no Brasil, né? E aquele que quer pagar os seus impostos, sabe, corretamente e em dia, aí que é difícil mesmo, né? Porque a carga de imposto é muito alta, né, para o pequeno comerciante, onde deveria ser menor, mais incentivo para que eles pudessem crescer, né? Então, você acaba ficando preso no seu comércio, né? Quantos comércios no Brasil fechados ali a grades, né, com comerciantes assustados, querendo, enfim, uma melhoria de vida, onde na realidade muitos deles, né, os pequenos comerciantes, são reféns dos seus próprios comércios.
é isso, onde vivem ali de domingo a domingo, tentando correr atrás enfim, de vencer na vida, e quando menos espera tá lá, né, o assaltante na porta. Eu queria sair do comércio, eu queria porque isso me chegava a ser um terror, né, na minha mente. Às vezes nós estávamos no comércio, daqui a pouco, comércio de fulano e tal foi assaltado, assim, foi assaltado. Acabou de um cliente corre no comércio e diz, olha, acabei de ser assaltado ali na esquina. Então, isso para nós, né, para mim em particular, era muito aterrorizante. E, enfim, começamos, né, a colocar tudo no papel, né, e começamos a fazer mais uma vez uma análise para vir morar em Portugal. Então a segurança, né, me alegrava muito, né, por saber que Portugal era uma terra assim que, né, que tinha menos terror, né, do que nossa terra. A educação, né? A educação era outra coisa também que nós queríamos, né, dar sempre, né, todos os pais querem dar melhor para os seus filhos, né? E é muito difícil um aluno de escola pública ou até de uma escola privada de pequeno porte, né? Ele se sobressair para passar numa universidade, uma boa universidade, um bom curso. Então, o Brasil tem, sim, né, o ensino público, e aqui em Portugal também o ensino público. Mas aí eu estudava e via que o ensino público aqui, né, ia muito além, né, de escolas particulares no Brasil. Então esse foi também um segundo ponto determinante, né? Educação, segurança, melhores condições de vida, sabe, gente? Eu queria poder trabalhar e poder chegar no fim do mês e ter ali o direito de ter minhas contas pagas, trabalhando decentemente, sem estar assustada, sem ser assaltada, podendo entrar no mercado, né, e poder fazer minhas compras em paz, sossegada. Queria dar uma melhoria, né, de vida para a nossa família, onde eu sei que a bênção do Senhor, ela está, eu creio, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Eu creio, ou no Brasil, ou em Portugal, Estados Unidos, onde quer que formos, porque nós cremos, né, que temos um Deus que é o que cuida de nós. E se nós não, diz a palavra dele, que se ele não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas, né? Eu tenho a plena certeza e convicção de que a segurança é do Senhor sobre nossas vidas. Mas eu queria um pouco de sossego para minha mente, né? Um pouco de sossego para a mente. Então, eu sei que onde eu for, o Senhor vai ter misericórdia de mim. A misericórdia do Senhor é a causa de eu não ter sido consumida viva, né? Diz assim a palavra do Senhor. Então, viemos para Portugal com... quem diga assim, e agora? Vai ter que todo mundo ir para Portugal? É para viver bem? Não, não é isso que eu quero dizer. Os planos de Deus para a minha vida talvez não sejam os mesmos para você, né? Não é, como eu já disse, a bênção do Senhor, né, está também no Brasil, está aqui em Portugal. É a bênção do Senhor que acompanha você. Tá bem? Então, assim, não é que todo mundo tem que vir para cá de jeito maneiro, entendeu? Mas os planos de Deus, eu não sei se são iguais para a sua vida. Então foi que comecei a ver Portugal, enxergar Portugal com outros olhos, né? Portugal é um país que o brasileiro não precisa de visto, né, para vir visitar. Ele não precisa de visto. Ele tem, né, o acesso sem visto aqui a Portugal. Enquanto para os Estados Unidos eu precisaria de visto, outros países, Portugal, né, por ter sido colônia de Portugal, o Brasil não precisa de visto para vir, para morar aqui.
né? Comecei a ver as oportunidades, né, com relação à saúde, que há um acordo entre Brasil e Portugal e Brasil, de igualdade, onde o cidadão português ele é atendido na rede pública no Brasil, como os brasileiros também são atendidos aqui, né, na rede pública, mediante uma documentação que a gente tira. Vai ser motivo de um próximo vídeo. Você que desejar nos acompanhar, né, estaremos fazendo vídeos informativos sobre todos esses assuntos. Então, há um documento que agora mudou de nome. Eu ainda não estou inteirada como é o nome hoje, mas na época chamava-se PB4. Não sei se ainda é o mesmo nome, parece que mudou o nome. Então, a gente tira no Ministério da Saúde documento, né, que tinha validade de 1 ano, chama-se PB4. Então, assim, onde você é atendido na rede pública, né, mediante esse documento. E eu disse, meu Deus, eles realmente, eles oferecem, assim, dentro das suas limitações, né, oferecem boas vantagens, né. Então, vamos ver isso com outros olhos. Como eu já disse, né, do visto, né, que não precisava, poderíamos entrar. Tínhamos a possibilidade de ao chegar aqui, né, se realmente gostássemos, né, e quiséssemos ficar aqui morando, a gente podia fazer a aplicação para dar entrada num processo de residência, né, que o processo de residência é uma liberação que o governo dá, né, autorizando você a morar aqui em Portugal. Então, quando você... Eu via essa possibilidade, né? Se eu gostar, eu posso ficar morando lá, eu posso conseguir uma residência para ficar morando lá. Então, aqui tem um processo chamado de... Quando você chega, se for realmente o seu intuito, né, de mudar para Portugal, né, você pode fazer, preencher um documento que se chama manifestação de interesse. Então, com essa manifestação de interesse, é um documento onde você vai dizer para o governo que tem interesse de fixar residência em Portugal. Né? O processo é demorado, vai no mínimo aí 2 anos, né? Mas é algo que eles oferecem. Então, coisa boa, né? Poder oferecer assim, uma legalização, onde os outros países, para você conseguir uma legalização, a maioria das pessoas vão legais, né? Mas acabam ficando ilegais fora, em outros países. E aqui Portugal dá essa vantagem, né, de você poder se legalizar. Se você dá entrada aqui a manifestação de interesse, né, já dá ali liberdade de você começar a trabalhar de forma legalizada, né. Então aqui você chega, faz essa manifestação de interesse, né, faz já o seu documento como se fosse aí no Brasil o CPF, que aqui se chama NIF, né, faz o NIF, faz o NIS, que o NIS é o documento para a segurança social, que é a contribuição, como se fosse aí no Brasil, para o INSS. Então, aqui você já começa a trabalhar de forma legalizada, e isso, gente, é uma maravilha. É uma maravilha para nós que já moramos, como eu disse, em épocas passadas, em outro país. A gente sabe que lá o processo de legalização é totalmente diferente, muito mais demorado, muito mais complicado, né, em alguns casos. Então, poder, sabe, trabalhar de forma legalizada aqui em Portugal é uma bênção, né? É uma bênção. Eu comecei a abrir meus olhos para isso, né? Para isso. Eu sabia já, e hoje sei mais ainda, né, que Portugal está longe de ser o país onde você vem para enricar. E aqui, não estou dando uma de coitadinha não, né? Porque você começar a estudar, a história você vai ver que Portugal, né, por ser um dos países que pagam o menor salário aqui na Europa, você vai ver que você consegue viver muito bem aqui em Portugal. Consegue viver de forma decente, organizada, né, apesar dos seus problemas sociais que também existem, né? E hoje aqui um dos grandes problemas os aluguéis, né? Ficaram muito caros, né? Portugal é um país assim de muito turismo, então o turismo aqui tem aumentado de forma gigantesca, né? E esse turismo, esse alto nível de turismo, que é o que sustenta mesmo, né, o país, somados
a grande quantidade de imigrantes que vem para aqui, para Portugal. Então, assim, aumentou muito o nível os valores dos aluguéis. Então, é isso que tem, assim. O povo tem sofrido um pouco pelos valores altos dos aluguéis, né? Mas, graças a Deus, que aqui nós conseguimos, né, arrendar, né, nosso apartamento, que é alugar, né, no caso, alugar apartamento para morar. No princípio, né, ficamos assim dividindo apartamento lá com um senhor chamado Seu Alvino, foi uma bênção na nossa vida, né, mas graças a Deus já saímos de lá, já conseguimos alugar o nosso cantinho. Então, assim, apesar, né, como eu já disse, dos problemas sociais que também existem aqui, mas o direito de você morar bem, de você comer bem, de você viver bem, ainda Portugal ainda oferece, né? Ainda tem essa possibilidade de você que quer ser dondócio, não, sabe, gente? Aqui não há espaço para isso. Mas você que é guerreiro, que é guerreira, né, que não tem medo de fazer serviço braçal, onde muitas pessoas dizem assim, mas eu vou nem sair daqui do meu país para ir, enfim, fazer subemprego, viver em subempregos, né? Eu quero dizer a vocês que nenhum subemprego, né, nem aí no Brasil, nem aqui, nenhum subemprego, gente, todo emprego ou subemprego, ele é digno. Porque a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Entendeu aí? Então, assim, o que nós chamamos de subemprego, né? Alguém tem que fazer, entendeu? Então, alguém tem que fazer. Então, no meu caso, eu, ou quem desejar vir, né? Tem emprego? Tem. Algumas possibilidades, né? Algumas impossibilidades nossas, é que muitas das vezes limita mais o nosso leque de empregos, né? No meu caso, por exemplo, eu dirijo, entre aspas, não dirijo, né? Eu tenho a carteira de motorista, sim, vale lembrar que a sua carteira de motorista aí, brasileira, ela serve aqui, viu, gente? É a mesma validade aí no Brasil, é aqui, em Portugal. Então, você pode sim dirigir com sua carteira brasileira aqui em Portugal. Então, no meu caso, né, eu tenho aqui uns traumas de direção, então não dirijo. Então, para mim, eu fico um pouco mais limitada, né, com relação a trabalho. Mas Portugal tem trabalho sim, então eu fico na dependência do transporte público. E o transporte público, ele funciona bem, muito bem nas cidades centrais, nas capitais, né? O metrô, o ônibus, ele funciona perfeitamente. Já quando passa para as menores cidades, né, a área metropolitana, aí a questão de transporte é complicada, porque todo mundo tem carro, né? Todo mundo tem carro, e a minoria que não tem carro. Então, assim, eles não disponibilizam de ônibus suficiente para você ir e vir para onde você quiser ir a qualquer momento. Então, essa é uma das coisas que muitas das vezes impedem as pessoas de trabalhar aqui, porque não tem a carteira de motorista, né? E é uma das coisas, quando a gente vai trabalhar, que eles pedem, tem carta de condução, é uma das coisas que eles perguntam. Eu tenho carta de condução, mas eu vou ainda perder esse trauma que, infelizmente, está aqui. Mas eu creio que Deus vai tirar esse trauma de direção, né? Que eu tenho. Então, assim, mas há trabalho, gente. Há trabalho aqui, você pode trabalhar, você pode ganhar assim, o seu salário, sabe, no supermercado. Eu fiz um vídeo sobre preço de supermercado, você também pode assistir esse vídeo aqui, ó, sobre os preços do supermercado. Você vai ter só uma ideia, porque depois eu vou colocar outros vídeos com outros preços de outras mercadorias, você vai ver. Então, você pode ir no supermercado fazer sua feira digna, tranquila, sabe, ganhando um salário mínimo, né? Aqui é necessário os dois trabalharem mesmo, né? Então tem que trabalhar, tá bom? Mas aí também a gente trabalhava no Brasil, eu acordava, quando a gente tinha comércio, que ia pra Ceasa, né? Comprar fruta, verdura, essas coisas, a gente acordava às 4h30 da manhã, muitas vezes, 5 horas da manhã, para estar lá na Ceasa, né? Então, quando ia fechar o mercadinho, era 8, 9 horas da noite. Então, assim, aí nós trabalhávamos muito, e aqui trabalha-se muito também.
viu? Então, colocando tudo isso aí, gente, né, na ponta do papel, chegamos à conclusão, né? Esses são os benefícios, né? Mas teríamos que também deixarmos algumas coisas, como finalizar nosso comércio. Olha aí a dúvida. E agora? Eu tenho um comércio próprio aqui e vou abandonar? Mas tem decisões, tudo tem um tempo. O mercadinho foi uma bênção de Deus nas nossas vidas, né? Mas eu acredito que teve um tempo, não é isso? Para nós nos organizarmos melhor, enfim, né? Para vir para cá, porque não é barato. Vou fazer um vídeo sobre custos para vocês entenderem. Não é barato vir com família, né? E você vem, você deixa tudo mesmo. Mas aí é como diz a Bíblia, né? A gente veio não para essa terra e para essa terra vai voltar, né? As nossas vestes, elas não vão conosco. Aliás, só fica ali, né? Na terra. Então, precisei realmente abandonar o comércio, fechamos o comércio, casa, né? O ponto crucial, né? A família, mas eu creio, né, nessa possibilidade de a nossa vinda, de os que quiserem vir, né? Que assim desejarem, eu creio no efeito formiguinha, né? Onde for da vontade do Senhor, né? Os nossos familiares um dia também irão usufruir, né? Os que desejarem, né? De vir também para essa terra. E que seja feita a vontade do Senhor. A nossa vida para Portugal foi dirigida, eu creio, por Deus, guiada por Deus, sustentada por Deus. E até aqui nós temos sido ajudados por Deus. Amém? Eu vou continuar fazendo esses vídeos, porque eu sei, né, que ele pode ajudar muitas pessoas a entender um pouco, né, sobre Portugal, a entender um pouco sobre guerrear, né, na vida, a entender um pouco sobre levantar a cabeça em meio às lutas, dificuldades. É isso aí, nós estamos aqui para isso. Fica com Deus. Meu desejo é que a bênção do Senhor seja sobre sua vida, onde quer que você esteja.